crianças, bom dia família. Hoje é dia 6/8, quinta-feira, e a gente começa as nossas atividades de hoje. Vamos fazer o cabeçalho no caderno, Sumaré, 6 de agosto de 2020. Hoje é quinta-feira, usando a letra cursiva. E vai fazer o registro da leitura. A nossa leitura hoje é Todo Bicho que Tem Asa Voa, do autor Mano Kleber, que tá lá no grupo que eu enviei o anexo do PDF. Após é esse livro aqui, ó, deixa eu abrir para vocês verem, ó, Todo Bicho que Tem Asa Voa. Aí você vai fazer a leitura do livro, tá bom? Depois que você fizer a leitura, você volta lá e após a leitura do livro, nós vamos assistir 2 vídeos que estão aqui no link abaixo, que a gente vai trabalhar o gênero entrevista. Você já viu uma entrevista? Entrevista é quando eu realizo uma perguntas para uma pessoa para saber mais da vida dela, para saber mais sobre o trabalho dela. Então a gente tem aqui 2 vídeos que vão tratar desse gênero, tá? O primeiro vídeo é desse professor Rafael Taveira, que ele tá explicando aqui, ó, bem rapidinho, o vídeo é menos de 3 minutos, sobre o que a gente tem que ter numa entrevista. Tá? Então você vai prestar bastante atenção na explicação do professor Rafael para você poder depois produzir a sua entrevista. E também tem aqui o vídeo da professora Gorete Pereira, que também está falando sobre o gênero textual entrevista. Tá? Se você depois quiser anotar no seu caderno as características do gênero entrevista para ficar mais fácil, né? Para você fazer a sua depois. Pois a gente tem aqui uma explicaçãozinha. A entrevista é uma conversa entre 2 ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Os repórteres entrevistam as suas fontes para saber dessas declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por personagens. Antes de ir para a rua, o repórter recebe uma pauta que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Existe outro tipo de entrevista, que é a entrevista de emprego, né? Quando você vai procurar um emprego, você também passa por uma entrevista, onde as pessoas que pretendem contratar você querem saber um pouquinho mais sobre você antes de te dar um emprego ou não. Então, para a gente fazer essa produção dessa entrevista, primeiro a gente precisa assistir os 2 vídeos do professor Rafael, da professora Gorete, prestar bastante atenção, fazer as anotações necessárias para você saber e depois você vai lá no seu caderno, você vai elaborar uma entrevista com 5 perguntas e entrevistar alguém da sua família. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser a sua avó, pode ser seu irmão mais velho, irmão mais velho, tá bom? Então você vai escrever lá, assunto, entrevista com a minha mãe, perguntas, escreve aí 5 perguntinhas que você quer fazer para ela, aí você vai entrevistar e você vai escrever no seu caderno as respostas que a pessoa deu, vai tirar uma foto bem legal e enviar para a professora. Tudo bem? Depois a gente tem a atividade do EMAI, que está na página 39. Vamos lá ver. Essa atividade aqui, ó, que a gente vai trabalhar nessa sequência, a gente vai falar sobre trajeto, sobre percurso, né? Vire à direita, vire à esquerda, ande 2 quadras, uma atividade que a gente já fez parecida no EMAI do ano passado e a gente está retomando essa atividade agora. Você conhece o mapa da sua cidade ou do seu bairro? Já teve também, ainda aqui nas atividades que a professora mandou um tempo atrás, uma que você tinha que pesquisar no Google Maps, o endereço da escola. Lembra que eu até mandei o endereço da escola e falei, agora você pesquisa e mande. O Natanael até mandou uma foto, um print da pesquisa dele. Então, aqui é as proximidades da escola do Pedro. Essa é a escola do Pedro,
fica aqui no meio e em volta da escola do Pedro a gente tem um hospital, tem um banco, atrás da escola tem um banco, do lado do banco tem um museu, tá? Na frente do banco tem um bar, do lado do bar tem um hospital. E na rua de trás, virando a esquerda, eu vou achar uma padaria. E na rua da escola, andando 2 quadras, vou achar uma farmácia. É 1,5 quadras, né? Na segunda quadra, depois da escola, eu acho a farmácia. Então, aqui qual é a atividade? Vocês têm que escrever um pequeno texto descrevendo as informações contidas nessa representação. Então, você vai observar aqui com calma e com carinho e você vai escrever: nas proximidades da escola do Pedro, podemos observar que na quadra da frente da escola encontramos um bar, que na quadra ao lado ou na quadra à direita do bar encontramos um hospital, na rua atrás da escola encontramos um banco e um museu. Também na quadra após o museu encontramos uma padaria. E na rua de trás da escola, 1 quadra depois da igreja, é uma igreja, né? Uma quadra depois da igreja, encontramos uma farmácia. Então, você vai aqui escrever essas informações que a professora foi falando junto com vocês. Tudo bem? Se ficar com dúvida, chama a professora lá no WhatsApp que a professora explica para vocês. Essas são as atividades de hoje. Não esquece de colocar no EMAI a data. Tudo bem? E deixar sempre o nosso caderno organizado e as nossas atividades bem feitas, porque nós somos responsáveis e somos muito inteligentes, porque essa turma aqui é show de bola, tá? Essas são as atividades de hoje. Fica com Deus. Beijo. Até amanhã.